Oi minhas flores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindas. E no vídeo de hoje eu resolvi vir aqui, gente, compartilhar com vocês um pouquinho de como eu descobri a minha gravidez. Quando eu engravidei, pra quem não sabe, eu engravidei com 16 anos, tá, gente? E eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês como foi que eu reagi, como que a minha família reagiu, como é que o pai dele reagiu, enfim, tudo mais, tá? Então é isso, gente, mas antes de mais nada eu vou pedir pra vocês estar curtindo aí na joinha pra me ajudar na divulgação do canal, isso é muito importante, me ajuda demais. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma amiga de vocês, tá? Então tá, pra começar, gente, eu vou explicar pra vocês como foi que eu conheci o pai dele. Eu morava em São Paulo e de São Paulo minha mãe foi morar em Recife. E foi uma longa história até eu chegar em Recife. Então depois eu posso trazer um vídeo explicando por que a gente saiu de São Paulo pra ir morar em Recife, né? Sendo que a gente tinha casa própria em São Paulo e tudo mais. Mas enfim, resumidamente a gente saiu de São Paulo e fomos morar em Recife. E aí chegamos lá em Recife, minha mãe comprou outra casa e tudo mais, se estabelecemos. Minha mãe colocou eu pra estudar na escola, né? Eu tava na 7ª série. Não, na 8ª já tava na 8ª série, que eu lembro que nessa época só ia até a 8ª, da 8ª já ia pro 1º ano, não tinha 9º ano na época não. E aí eu já tava na 8ª série já pra ir pro 1º ano, aí comecei a estudar lá, conheci a tia do Enzo, que no caso é a irmã do pai dele, claro. Aí a gente tirou fotos, a gente tirava fotos, né, coisa de adolescente e tudo mais, e aí eu postei uma uma foto minha e dela no Facebook. Aí, através dessa foto, o irmão dela me chamou no Message e a gente começou a conversar e se conhecemos assim. Aí eu lembro que eu pegava, aí antes da minha mãe saber, né, que eu tava com ele, eu pegava e falava que ia pra escola e cabulava a aula, ia pra casa dele. Ele morava só na época, e aí eu ia pra casa dele, né, aí quando eu conheci ele, parei totalmente, perdi o foco dos estudos, né, e parei de estudar. Eu até então, até que gostava de ir pra escola, gostava de estudar, mas aí quando conheci ele tudo, né, mudou minha cabeça. Aí depois de um tempo, né, mãe percebeu que eu tava chegando da escola muito tarde, e aí ela imaginava, né, que eu não estava indo certinho pra escola. Aí eu me lembro que eu não cheguei a falar, quer dizer, eu cheguei a falar realmente que tava namorando, né, com a pessoa. Mas, gente, eu era de menor, já vinha de uma adolescência bem rebelde, né, que eu não aconselho a ninguém, gente, ser assim, porque aí no que deu, né? A gente quer ser independente antes da hora, quer ser dona do próprio nariz antes da hora, só dá nisso. Apesar da minha mãe nunca ter conversado com a gente, eu e minhas irmãs, sobre se prevenir, sobre tudo isso, mas mesmo assim, acabou que eu engravidei antes da hora por conta da minha rebeldia. Enfim, aí eu peguei e contei pra mãe que eu tava namorando e tudo mais, mas ela meio que não aceitou porque até então eu tava namorando com ele, ele nunca tinha ido ainda lá em casa e eu chegava no final de semana, eu ia pra casa dele, só voltava na segunda, né, e ela nem conhecia ele. E aí eu ia e tal, eu lembro que teve uma vez, acho que foi no Dia dos Namorados, ela pegou e falou que não era pra eu ir, eu disse que eu ia, e ela falou que não era pra eu ir, aí foi uma briga horrível, ela me xingou de tudo quanto era nome, e foi muito ruim, sabe, gente, mas eu entendo ela, né, na época eu não entendi, hoje eu entendo, e aí eu lembro que ela me deu um tapa na cara, e eu fui pra cima dela, gente, mas não fiz nada, graças a Deus, não cheguei a fazer nada, assim, fui, mas recuei, graças a Deus, até... Porque, gente, assim, a gente na adolescência não pensa, né, não tem juízo, então... Hoje eu entendo, né? E aí eu peguei mesmo assim, fui, depois dessa briga que a gente teve, eu fui pra casa dele e tudo mais. Aí chegou o dia que ele foi lá em casa conhecer mãe. E aí ele chegou lá, tipo assim, meu padrasto já não foi com a cara dele logo de cara, meu ex-padrasto, por conta que ele era muito folgado, tá? Ele chegou lá no primeiro dia já, tipo assim, parecendo que já era da família. E aí ele sempre foi muito folgado. Sempre, sei lá, assim, aquele jeito de gente folgado, sempre. E aí, até então, tudo bem. E outra coisa, tipo assim, eu tava em um relacionamento abusivo e não via, porque ele era extremamente ciumento. Ele não deixava, quando eu comecei a namorar com ele não deixava mais eu sair com as minhas amigas. Ele dizia que não era pra eu sair. Ele fez eu desativar meu Facebook, meu WhatsApp. Eu só tinha mesmo como mandar mensagem pra ele normal, mensagem normal, e ligar. Não tinha mais WhatsApp, nem Facebook, nem nada de redes sociais.
queria proibir minhas roupas e tudo mais, não conseguia porque eram as únicas que eu tinha, né? Mas eu lembro que teve uma vez que rolou uma briga, ele me ligou falando que tinha me visto no trem de mim, porque lá é muito comum você andar de trem. Lá os trem os pontos, como é? As estações de trem é bem pertinho, assim, das casas. Tinha bem pertinho da minha casa, perto da casa da minha avó, enfim. Aí era comum você andar de trem lá, em Recife. E aí eu peguei e lembro que ele me ligou falando que eu tava na estação de trem com a mini blusa e um mini short. Tipo assim, tava obcecado, gritando, com muita raiva, gritando muito comigo no telefone. Eu lembro que teve até que colocar a mãe no meio. A mãe teve que falar com ele no telefone e falar que eu não tinha saído. E falar que nesse dia eu nem tinha saído de casa e tal. Enfim. Aí, resumindo, eu tava nesse relacionamento abusivo, foi cerca de um mês só, e aí nesse tempo eu peguei e engravidei. Aí eu não sabia ainda que eu tava grávida, mas aí teve um dia que ele chegou lá em casa, um dia antes da gente terminar. Um dia antes de eu descobrir que eu tava grávida, a gente terminou, entendeu? Tipo, a gente terminou hoje e amanhã eu descobri que eu tava grávida, entenderam? Aí ele foi lá em casa. Eu tinha voltado a ativar meu WhatsApp. E aí ele chegou lá e viu o WhatsApp no meu celular e ficou muito bravo e disse que a gente iria terminar então por conta disso. Eu falei, ok, eu não sabia que eu tava grávida ainda até então. Eu falei, ok, peguei, e ele pegou e foi embora, eu fiquei em casa e tal. E nesse mesmo dia que ele foi embora, eu não sei se ele já saiu de lá e foi direto pra casa dessa mulher ou se ele passou em casa. Enfim, eu sei que no outro dia, quando eu liguei pra ele pra falar que eu tava grávida, ele não estava mais morando na casa dele, ele tava morando na casa de uma mulher com uma mulher, né? Tava casado, se ajuntou, né, no mesmo dia. E aí, até então, tudo bem, né, porque eu, tipo assim, não gostava dele, não era aquela coisa assim, sabe, eu, tipo, que se acostumei com ele durante esse um mês e depois quando acabou, acabou. Mas aí eu fiquei muito frustrada depois que eu descobri que eu tava grávida, porque aí eu peguei e liguei pra ele pra falar que eu estava grávida, ele não atendia minhas ligações, ele não respondia as minhas mensagens, ele, se eu não me engano, ele me bloqueou do Instagram, do Facebook, na época era mais Facebook, me bloqueou e tudo mais. Aí eu liguei pra irmã dele, não, aí eu e a irmã dele estávamos brigadas, aí eu peguei e deixei passar, aí eu peguei e fui pra escola de noite, quando chegou lá eu fui contar pra uma outra amiga minha que eu estava grávida, que também era da minha sala, a Leandra. E aí ela pegou e entrou na hora na sala e viu e tal, e a gente voltou a se falar, até porque a gente nunca teve uma briga feia, eu sempre tive até que um carinho por ela. Até hoje, apesar da gente não se falar tanto quanto antes, ela não tem nada a ver, né? E aí eu contei a ela também, a gente voltou a se falar, e aí ela ligou pra ele, eu não sei se foi ela ou se foi a mãe dele que ligou e falou. E aí depois de mais ou menos quase um mês, ou se eu não me engano foi 15 dias ou um mês, ele pegou e apareceu lá em casa. Aí chegou lá falando que ia ajudar em tudo e o que precisasse, tal, enfim. Até então parecia que ia realmente ser presente, mas não foi o que aconteceu. Quando começou, né, a precisar fazer os exames, precisou comprar, já começou a fazer o enxoval do Enzo, ele simplesmente sumia. Eu ligava pra ele e ele botava a mulher pra atender e a mulher dizia que ele não estava lá e tal. Ele sumiu, eu ligava muito e ele nunca fez o papel, né? Não fez o que ele disse que ia fazer. E aí eu peguei e fiquei muito frustrada, gente. Eu chorava muito. Mas assim, calma aí, eu já tô me embolando. No dia que eu descobri minha gravidez, a minha reação foi... no outro dia que a gente terminou no dia. No outro dia eu fui fazer o teste porque eu estava com muito sono, estava me sentindo muito sonolenta. E aí nesse dia especificamente minha mãe estava lavando roupa e eu fui varrer o quarto. E aí eu simplesmente deixei lá o lixo lá juntado no chão e fui me deitar e dormir, com a casa uma bagunça. Aí ela pegou e me chamou e falou, Paula, tu tá grávida, tu tá muito sonolenta, tu tá sentindo enjoo e tudo mais. Aí eu falei que não, tá, eu levantei e fui tomar café. Quando eu tomei café, eu fui correndo pro banheiro vomitar. Aí ela falou, tu tá grávida. Aí eu falei, fiquei... Tipo assim, gente, eu não fiquei assustada, não fiquei com medo, porque até então, minha mãe, ela era muito rígida com a gente, sabe? Assim, ela batia bastante na gente quando a gente era mais nova. Mas ela sempre deixou uma coisa bem clara, ó, vocês não engravidem cedo, mas se vocês engravidar um dia... Vocês não abortem, porque se vocês abortar, eu vou colocar vocês de fora pra casa, tá? E, tipo assim, uma coisa que ela nunca aceitou é aborto. Ela, tipo assim, sempre dizia que se uma de nós, mesmo depois de casada, se tivesse um filho e abortasse, que podia esquecer que ela era nossa mãe.
E aí eu, na hora que ela falou isso, eu não fiquei com medo, não fiquei apavorada, não senti nada. Mas aí então ela foi lá e comprou o teste, eu fui pro banheiro, fiz o teste, deu os 2 pauzinhos, eu saí, eu não senti nada, eu não chorei, não senti absolutamente nada. Tipo assim, zero sentimento, sabe? Nem sentimento de que não queria e nem sentimento de que queria, era assim, zero. E aí eu peguei, saí do banheiro, entreguei a ela, e ela viu, ela disse, eu não disse que você tava grávida e tal, aí falou lá umas coisas e tudo, mas nada de assim, tipo, pra mim abortar, nada de que iria colocar eu pra fora de casa, nada disso, deu alguns conselhos e tal, enfim. Essa foi a reação dela, ela não ficou brava, mas eu sei que depois eu via ela muito triste pelos cantos da casa, chorando e tal. Eu também não chorava assim pra ela ver, mas eu chorava muito. Eu me lembro que quando eu ia pra escola, eu ia chorando do caminho de casa até chegar na escola, porque era, tipo assim, minha mãe nunca me julgou, mas eu via os olhares, sabe, das outras pessoas em volta, eu via as pessoas em volta falando, eu me lembro que teve uma vez que ela me falou assim, que muita gente tava falando pra ela me colocar de fora pra casa. É por isso, gente, que muitas vezes a gente até tem o apoio da nossa família de dentro de casa, mas muitas vezes de tantas outras pessoas ficar botando no ouvido, muitas vezes isso acontece até com os pais, no caso, com os homens. Aí o pai acaba querendo colocar de fora pra casa e tal, que não foi meu caso, porque eu morava com meu padrasto. Eu não me lembro qual foi a reação dele, mas também no momento, assim que ele soube, eu me lembro que ele não falou nada, porque ele sempre foi assim, uma pessoa muito fechada. Ele nunca falou nada, mas depois eu escutava, né, minha mãe falando que o pessoal ficava falando pra ele, pra falar pra ela, colocar eu pra fora de casa e tudo. Aí eu lembro que ela dizia que se eu fosse, ela também ia pra fora de casa. Enfim, eu sou muito grata à minha mãe e depois eu sou grata também ao meu ex-padrasto, porque ele, apesar das pessoas todas em volta estar julgando e tudo mais, e ele também ficou assustado, né, gente, no começo. Uma gravidez na adolescência não é fácil em nenhuma família. E aí eu me lembro que mesmo assim, quando ele me ajudou com o enxoval completo, ele e minha mãe, né, claro, e também o irmão dele, eu lembro que teve um irmão dele que deu um chiqueirinho. Eu tenho um carinho pela família do meu ex-padrasto todinha, gente, até hoje, por conta que me ajudou muito, né, e por ele também. E aí eu lembro que o irmão dele me deu chiqueirinho, ele me ajudou com tudo, tudo. Parecia avô mesmo do Enzo biológico. Eu lembro que quando o Enzo nasceu, ele ficava com o Enzo no colo, balançando o Enzo chorando, ele ficava com o Enzo no colo pra eu fazer alguma coisa, ou até pra eu descansar. Eu lembro que o Enzo não dormia de noite, e mãe mandava eu ir dormir de dia, quando o Enzo tava calmo, e aí depois, quando eu acordava, muitas vezes, o Enzo já tava chorando, ele tava com ele lá, balançando no colo. Isso de dia, né, gente? Enfim, aí foi assim, foi bem complicado por conta das pessoas em volta, sabe? Os maus olhares, era como se eu tivesse cometido um crime, sabe? Pelas pessoas de fora. Nunca passou pela minha cabeça de abortar, graças a Deus, e nem minha família nunca falou, pelo contrário, né? Falava que se eu abortasse, iriam me colocar pra fora de casa, minha mãe. E então, em relação à minha mãe, foi tranquilo e tal. Mas eu sei que as pessoas de fora falavam muito. Na escola também foi bem difícil, porque eu fui pra escola, gente, até os meus 9 meses, até eu concluir o 8º ano, porque eu não queria parar de estudar na 8ª série. Mas no fim eu tive que parar, gente, eu não terminei. Aí eu peguei e continuei indo, eu terminei a 8ª série com um barrigão, gente, era bem longe a minha casa da escola, e eu ia de pé todos os dias, tinha que passar por debaixo de um viaduto, era bem perigoso, mas eu ia, porque eu não queria desistir dos meus estudos. Enfim, e aí foi isso, gente, e aí pronto, aí o pai do Enzo pegou e não assumiu em nada e tal. Durante a minha gravidez toda, ele não ligava, não fazia nada. Aí eu lembro que quando eu completei de 7 para 8 meses, eu precisava viajar para São Paulo para poder resolver umas coisas da minha pensão que eu recebia do meu pai. E aí ele simplesmente, faltando 15 dias para eu viajar, depois desses meses todos dele ter sumido, ele pegou e mandou uma mensagem no Message, e eu toda iludida, né, gente? Porque eu fiquei muito mal por eu ter sido assim, não de não ter dado certo eu e ele, sabe, gente? Porque, tipo assim, era uma coisa que realmente não ia dar certo, independente se a gente tivesse terminado naquela época ou depois e acabar terminando depois, não ia dar certo. Mas, tipo assim, eu fiquei muito mal pela rejeição da criança, porque isso pra mim foi rejeitar, sabe, a criança, porque ele não ligava, não queria saber de nada. Chegava o dia dos exames, ele nem ligava sequer pra saber se o menino tava bem. Então eu fiquei muito mal pela rejeição dele para com o filho dele, entendeu?
E aí eu fiquei muito mal por conta disso. E aí eu me lembro que quando o Enzo... E aí eu contando pra ele no... Eu lembro que aí quando ele apareceu, quando eu tava de 7 para 8 meses, que ele apareceu no mensagem falando comigo, eu lembro que ele perguntou qual era o nome que eu ia botar no Enzo. Eu falei, Enzo Gabriel. E ele falou que não era pra botar Gabriel, era pra botar Enzo alguma coisa, e ainda era pra botar no final do nome do menino Júnior. Aí, tipo assim, Enzo Gabriel Soares de Melo Júnior. Sendo que, porque no dele tem. Sendo que não tinha nenhuma precisão, né, gente? Graças a Deus que eu não coloquei esse Júnior no final, porque coitado ia ficar com nome gigante. E aí eu lembro de botar Gabriel, porque disse que nome Gabriel era nome de peste. Aí eu peguei e disse que ia ficar assim esse nome, que esse nome não era nome de peste, que pra que ele não soubesse, Gabriel era um anjo e tudo mais, enfim. E aí ficou assim mesmo. Aí ele pegou e disse que queria me ver e tal, que tava arrependido, falou assim que não falava comigo, não falou comigo durante todo esse tempo, né? Por conta que essa mulher que ele tava na época disse que não deixava ele pegar no celular, disse que não tinha dinheiro nem pra comprar uma Havaiana. Ai, gente, olha, foi tanta coisa, e tanta desculpa e mentiras que eu feito uma tonta cair, né? Eu tipo assim, com 16 anos, grávida, com os sentimentos da flor da pele, e eu falei assim, não, eu tenho que tentar novamente, porque meu filho não vai ser órfão de pai. Eu me culpava muito, 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 sabe, porque, tipo assim, eu não tive o meu pai presente na minha vida, por mais que ele morava pertinho da gente, antes dele morrer, ele nunca foi presente, e aí eu sempre dizia que comigo ia ser diferente, que eu ia arrumar um pai de verdade pro meu filho e tal. E aí não foi isso que aconteceu, né? Então por isso que eu me culpava muito, eu chorava muito, muito, muito por conta disso, de não ter pelo menos o pai ali presente com o menino, com o menino, né, no caso. E aí eu peguei e falei pra ele, tá bom, eu vou pra casa da minha avó amanhã e você me encontra lá no metrô e a gente vamos junto, e chega lá eu vou falar pra minha mãe que eu tô falando com você pra gente voltar e tal, enfim. E aí eu falei pra minha mãe não disse nada, meu padrasto ficou calado, como sempre, mas ele sempre... É engraçado, assim, minha mãe, na verdade, eu acho que ela sentia, só que ela não gostava de estar falando, que ela já via como é que eu tava, sabe? Já o meu padrasto, como ele nunca... Eu acho que ele não tinha ido mesmo com a cara dele, pelo fato dele ser muito folgado, que ele era muito folgado. O meu padrasto, ele ficava calado, mas já sabendo que não ia, sabe? Ele ficava com aquela cara de, tipo assim, entendeu? Tipo, não vai dar certo, mas enfim. Aí eu peguei e falei que tal, aí eu lembro que a gente foi pro metrô, a gente chegou no metrô onde eu tinha combinado de se encontrar com ele, que foi em Afogados, o bairro, né, de lá. E aí eu peguei, minha mãe pegou, eu falei, mãe, então vai pra casa de vó, vai andando, que do metrô, da estação desse metrô Afogados pra casa da minha avó, ia de pé, que era pertinho. E eu falei, vai andando que eu fico aqui esperando ele, que ele ainda não chegou, já tinha passado bem umas meia hora nós lá esperando ele, nada. E aí aí mãe foi, aí quando ele veio chegar, a gente tinha passado um tempão. E eu feito uma tonta, ok, né? Peguei, esperei ele. E eu lembro que ainda fui eu que paguei. Aí na época era 2 e pouco a passagem de metrô. E eu que paguei a passagem dele, o bilhetinho dele, né? Na hora de ir embora. Mas enfim. Aí ele pegou, desceu lá. Nós fomos pra casa da minha avó e tal. E aí quando nós chegou na casa da minha avó, a gente ficou por lá, tal. Meu padrasto ficou de boa, né? E tal. Porque, coitado, ia fazer o quê? Minha mãe também. Aí ficamos por lá e eu me lembro, gente, que, tipo assim, eu acho que eu era cega de não ver o quanto que era folgado, porque, tipo assim, a pessoa ficou do começo da sua gravidez até os seus 7 para 8 meses sem entrar em contato com você para saber do seu filho, e aí no primeiro dia que voltou a ter contato com você, ficou com raiva porque queria que tinha um quarto lá que a gente dormia quando a gente ia pra lá, pra casa da minha avó, tipo quarto de visita. E a gente tava na sala, no sofá, e ele falou, bora lá pro quarto pra eu ver a sua barriga, porque eu tava de vestido. Pra você me mostrar a sua barriga, pra eu ficar alisando e tal. Aí eu lembro que eu falei, o quê? Eu disse, não, meu filho, porque se você quisesse tanto ter contato com a minha barriga, ver a minha barriga, você já teria entrado em contato comigo antes. Aí agora a gente na casa da minha avó, você um monte de tempo sem aparecer, e agora quer ir pra quarto olhar minha barriga. Aí eu falei que não e tal, e ele ficou com raiva. Gente, ele era muito ciumento. Tudo pra ele era motivo, tipo assim, se eu falasse que não ia, tals coisas, ele dizia assim, então é porque tem outra, então é porque isso, é porque aquilo, sabe? Ele ficava falando que durante esse tempo da minha gravidez eu tava com outro, eu grávida, ele dizia que eu tava com outro e que... olha, foi tanta coisa. E aí eu peguei peguei e fui pra São Paulo, a gente junto, tá? A gente tinha voltado. Eu lembro que meu padrasto até falou que... Aí ele foi levar a gente no aeroporto, e que a gente foi de avião. E aí quando ele veio do aeroporto pra
pra lá, pra estação de trem novamente pra ir pra casa dele, meu padrasto que pagou a passagem dele do ônibus. Então, pra vocês verem como era folgado. E aí a gente foi, e na volta a gente veio, meu padrasto voltou com ele, pagou a coisa dele e tudo mais, enfim. Chegando em São Paulo, fiquei lá, tal, ligávamos, se falávamos todos os dias, gente, todos os dias. Mas eu, feito uma tonta, não sabia que, mesmo ele me ligando todos os dias, ele ainda estava morando com essa mulher. Eu não sabia, eu pensava que ele estava na casa dele, né? Óbvio, se a gente tinha se acertado, eu pensei que ele estava na casa dele. E também eu falava com a mãe dele também não me dizia nada, não falava nada. Eu lembro que teve uma vez mesmo na virada do ano, eu liguei pra ela e eu falei, como é que foi a virada do ano de vocês? Ela falou, passamos em casa comendo cuscuz. Sendo que, na verdade, ela passou na casa dela mesmo, mas ele passou na casa da outra, da mulher que ele tava. E eu peguei e falei, ok. E aí depois eu lembro que uma amiga minha, Leandra, ela sempre, gente, tentava abrir meu olho, sempre. Ela sempre falava, Paula, ele tá com outra, Paula, sai dessa, Paula, você vai criar seu filho só, mas é melhor do que você viver se martirizando, viver com uma pessoa dessa. Pra vocês verem, né, gente? A gente às vezes tem amigas de verdade que tenta abrir os nossos olhos, mas a gente não quer. Aí eu lembro que ela me ligou, me mandou foto, ela teve que me mandar foto, gente, pra eu acreditar. Na verdade, eu já sabia, mas não queria acreditar. Aí ela me mandou fotos dele lá no Ano Novo com a mulher e falou, aí, Paula, você ainda acredita nele ou em mim? Né? Aí eu peguei e liguei pra ele, liguei pra mãe dele também, falei um monte de coisa. Falei, nossa, vocês me enganou e tal. Falou que tava em casa comendo cuscuz e tava, você tava lá na casa da mulher e tal. Por que você me procurou, sendo que a gente já estava separado e tudo? Enfim, gente, aí eu lembro que ele ainda falou assim, eu não ia ficar aqui te esperando, você aí, às vezes tá ficando, não sei como é que você tá aí, se tá com outra pessoa ou não. Ai, gente, olha, eu levava cada nome, eu feito uma burra, não tomava uma atitude. Enfim, aí o Enzo nasceu, gente, aí depois disso eu voltei pra Recife, né, eu com já quase 9 meses voltei pra Recife, de avião novamente, né, porque eu já tava com buchão, e aí voltei pra Recife, fiquei lá, e ele de novo, nada de arcar, né, com as coisas dele e tal, de pai, e aí eu lembro que o Enzo nasceu, chegou o dia do Enzo nascer. Meu parto foi basicamente tranquilo, mas, gente, sabe como é parto. Depois eu vou trazer um vídeo contando pra vocês como é que foi o meu parto. E aí peguei e fui ter o Enzo, e aí depois que o Enzo nasceu, o Enzo ficou 15 dias internado no hospital, porque ele nasceu amarelinho, e nem um dia sequer ele foi lá visitar o menino. Ele foi no último dia que o Enzo ia ter alta, eu e o Enzo ia ter alta, pra poder apenas registrar. E ele chegou lá, porque queria botar o nome do menino enorme com esse Júnior no final. Eu tive que descer, era no andar de cima. Eu lembro que eu desci pro andar de baixo pra poder ir com ele pro cartório, porque o cartório era dentro do hospital, pra poder dizer que não ia botar Júnior, porque senão ele ia botar Júnior sem a minha permissão, gente. Aí eu fiquei muita raiva por conta disso. E eu peguei e falei que não era pra botar Júnior. Eu lembro que até o homem lá que tava digitando falou, vai botar? Eu disse, não. Aí eu lembro que mãe pegou e chegou nessa hora. E aí ele pegou e pronto. Aí a crista, né, abaixou. Aí pegou e ficou sem o Júnior, graças a Deus. Sem precisão nenhuma, porque com um nome na certidão não dá nada. Imagina com dois. O coitado só ia ter um nome grande e não ia dar em nada. E aí eu peguei, pronto. Aí registrou, eu fui pra casa e ele continuou sem dar nada e tal. Aí pra não dizer que ele nunca até hoje deu nada, eu lembro que teve uma vez que ele foi lá em casa, o Enzo tinha 1 mês e pouco. Pra vocês verem, ele foi lá em casa, levou uma cartela de Danone, menino com 1 mês, viu? Nem tomava Danone. Mas enfim, levou uma cartela de Danoninho, daquele vermelhinho, uma blusa, regatinha e um shortinho desses tectel. Pronto. E um leite Nan, do grande, que deu até ressecamento no bichinho. Ele nem tomou esse leite, nem chegou a tomar. Tomou uma vez, deu ressecamento, foi pro hospital. Eu usar supositório, depois eu não dei mais ele, esse Nan. E deu também, acho que só. E um pacote de fralda da Huggies, sei lá como é que fala, nem sei mais. Deu um pacote de fralda. Aí, pronto, foi o que ele deu até hoje. O menino tá com 5 anos, o que ele deu até hoje. E aí, nesse justo dia que ele foi lá em casa, gente, aconteceu uma coisa muito... que foi a gota d'água, sabe? Que foi a gota d'água, que foi daí então que eu disse pra ele que eu não queria mais que ele fosse pai do Enzo, que ele podia esquecer que o Enzo existia, que podia sumir.
E foi o que aconteceu. Mas esse vídeo eu vou contar mas essa história eu prefiro contar em outro vídeo, porque o vídeo já tá bem longo. Então foi isso, gente, a minha reação, a reação da minha família, o pai dele até hoje, né, um traste, não ajudou em nada. E é isso, mas se vocês quiserem, depois eu trago outro vídeo contando essa história de quando ele foi lá levar essas coisas, que aconteceu uma coisa muito grave nesse dia, que foi a gota d'água. E aí depois eu trago esse vídeo pra vocês, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né, de fofoca, gente, vocês gostam de fofoca, tá? Porque eu coloquei lá no meu Instagram e vocês tudo voltou pra sim pra eu fazer esse vídeo, já era pra eu ter feito ele, mas não estava tendo coragem. Aí hoje eu tô aqui. Tô gravando esse vídeo, gente, tô aqui com a minha perna assim, ó, sabe, balançando, que eu fico assim quando eu tô nervosa. Porque eu não queria gravar esse vídeo, mas como vocês gostam desse tipo de vídeo, eu também gosto de assistir esse tipo de vídeo, eu resolvi gravar mesmo assim, mesmo, né, assim, né, nesse nervosismo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Eu tentei contar mais ou menos, não ficou bem detalhado porque o vídeo já ficou longo, assim, imagine se eu fosse detalhar. Aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá bastante like pra eu entender que vocês gostam de trazer mais vídeos assim, conversando com vocês. E se inscreve no canal se você não for inscrita, seja muito bem-vinda. Se inscreve aí, gente, pra me ajudar, pra gente bater a meta de 1.100 inscritos, tá? Que eu já tô com 1.040 inscritos. Aí eu quero bater a meta de 1.100. Aí se inscreve se você não for inscrita e compartilha esse vídeo com uma amiga de vocês, tá? Compartilha esse vídeo talvez com uma amiga de vocês que seja desajuizada, porque aí ela pode assistir e tomar algum exemplo. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!